Nós passamos por São Paulo, Santa Catarina e agora vamos lá para Brasília para conversar com a Yasmin Costa, porque o Senado pode votar nesta semana aqui aquela proposta que limita determinados poderes de ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é que está caminhando para votação aí, Yasmin? Bom dia. Vamos lá, Rafael, bom dia para você também. A expectativa é a seguinte, que os parlamentares, os senadores analisem essa proposta amanhã no plenário do Senado. O que acontece? Por se tratar de uma PEC, precisa de um rito um pouco mais rigoroso e incluindo nesse rito está a análise em 5 sessões do plenário do Senado. A 5ª sessão é amanhã e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já confirmou que amanhã os parlamentares, terminando essa última sessão que faz parte do processo, eles já podem, inclusive, votar o mérito da matéria que trata a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e desembargadores na hora de tomarem decisões monocráticas. E essa proposta, ela também traz ali, dá uma limitação para pedidos de vista, que é aquele prazo maior para os membros do Poder Judiciário tomarem decisões, que eles pedem mais tempo para analisar as medidas que estão em tramitação dentro do Judiciário. Vale lembrar que essa matéria é uma resposta aqui do Congresso Nacional, principalmente encabeçada pela oposição, porque justamente eles avaliam que o Supremo Tribunal Federal, principalmente, tem tomado decisões, principalmente aquelas relacionadas ao marco temporal, à descriminalização do porte de drogas. Eles avaliam que esses assuntos deveriam ser tratados aqui dentro do Congresso Nacional. E aí vem essa proposta de emenda à Constituição, que é de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que vem trazendo essa espécie de limitação de poderes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, amanhã, e a sinalização, Rafael, já trago aqui para a nossa audiência, é de que essa proposta pode sim ser aprovada no plenário do Senado Federal, mas por ser uma PEC, ainda precisa passar lá pela Câmara dos Deputados com um quórum mais qualificado, mas conversando com alguns parlamentares aqui, eles avaliam que sim, aqui no Senado ela pode passar e com facilidade. Muito bem, Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. A Yasmin citou a PEC do senador Oriovisto Guimarães. É com ele que a gente vai conversar agora, não é isso, Lívia? Exatamente. A Yasmin falou que, pelo menos no Senado, há ambiente para que a pauta avance, mas vamos entender mais detalhes sobre essas articulações com o senador, que chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã. Senador, bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Segundo as informações da nossa reportagem em Brasília, o Senado está preparado para fazer a pauta avançar. O entendimento é esse mesmo? Sim, o entendimento é esse, Lívia. Mas, veja, votações no Senado são como pequenas eleições. Você só sabe o resultado depois que ele é apurado. Nós temos algumas manifestações contrárias à PEC, por exemplo, do líder do governo no Congresso, do senador Randolph, temos outras de um senador do PT. Então, ela não é uma matéria, assim, pacífica. Mas, com a maioria dos colegas senadores que eu converso, a tendência, sim, me parece, é que ela seja aprovada. Mas vamos aguardar amanhã, finalmente, a votação. Há percepção, não é, senador, de que essa pode ser alguma espécie de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Por que não na avaliação do senhor? Olha, primeiro que a minha motivação para escrever essa PEC foi numa época em que não havia nenhuma desavença entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. A minha inspiração foi buscar um reequilíbrio das 3 forças que dão base à democracia. Nós temos a democracia um sistema de freios e contrapesos exercido por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se esse poder estiver desequilibrado, a democracia fica imperfeita e pode mesmo sofrer riscos. Então, essa é a minha única motivação. Eu não tenho nada contra o Supremo Tribunal Federal. Eu sou um democrata, eu entendo a importância da existência de um Supremo Tribunal Federal. Eu só não concordo que a gente tenha
11 Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ter um único Supremo Tribunal Federal. Olha, você veja que muitas decisões do Supremo são tomadas por votações de 6-5. Ou seja, 6 ministros pensando de uma maneira, 5 pensando da maneira oposta. Se cada um começa a decidir sozinho, a nossa segurança jurídica acaba. Hoje em dia, os advogados mais espertos já acompanham jurisprudência de cada ministro. É como se cada ministro fosse o dono da verdade. E ficam fazendo torcida para que seu processo caia com o ministro A ou com o ministro B, porque sabem como eles pensam. Eu acho que órgão colegiado não tem lugar para personalismo. Quem está no órgão colegiado deve sempre se submeter à maioria do colegiado. E isso que nós queremos, um Supremo que decida pelo colegiado e não mais decisões individuais. Amanda Klein. Olá, bom dia, senador, bem-vindo à Jovem Pan. Senador, recentemente, e até por mais de uma vez, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tem repetido que o Supremo não é o grande problema do país e que o Congresso, obviamente, é um lugar apropriado para se travar esse tipo de debate, mas que haveria outras prioridades, outras urgências e que o Supremo tem prestado bom serviço à democracia. O senhor concorda com essas declarações? Não, Amanda, eu não concordo com essas declarações. Eu vou te responder com um exemplo muito simples e que você certamente e os nossos telespectadores vão entender. Todos nós nos lembramos de uma lei chamada Lei das Estatais. Essa lei foi aprovada pelos 513 deputados, pelos 81 senadores e promulgada lá pelo presidente. Ela está em vigor há mais de 6 anos, estava em vigor há mais de 6 anos. Veja como o Supremo pode ser, sim, um problema para o Brasil. O ministro Lewandowski, um mês antes de se aposentar, ele simplesmente suspendeu essa lei numa decisão monocrática, ou seja, uma decisão individual, e uma decisão provisória, né? Liminar. O que aconteceu? Por que essa lei existia? Por que essa lei era tão comemorada? Porque ela impedia o Executivo de nomear nas estatais brasileiras, vale dizer, Petrobras e outras tantas, políticos, dirigentes partidários. Essa nomeação de políticos e dirigentes partidários para as estatais brasileiras fez com que as estatais perdessem valor, deu origem a mensalão, deu origem a petrolão, e foi por isso que essa lei foi feita. Agora, veja, todo o Congresso Nacional aprovou uma lei saneadora. Vem um único ministro, o Lewandowski, e suspende a lei. Qual é a consequência disso? O Lula já nomeou um monte de gente para estatais. A Petrobras, esses dias, está mudando o seu regulamento interno para aceitar na diretoria políticos e dirigentes partidários. Isso é um problema sério. Eu poderia citar mais 10 exemplos, mas eu não tenho tempo para isso aqui. Eu sei que o tempo do nosso programa é apertado, mas é um problema assim. Eu elogio tudo que o Supremo tem feito pela manutenção da democracia brasileira. Bato palma. Mas isso não quer dizer que tudo que ele faça é bom. Não. Nós precisamos, sim, regulamentar essas decisões monocráticas e esses prazos de vistas. Essa mesma decisão do Lewandowski voltou para o Supremo julgar. O ministro pediu vista, o Toffoli pediu vista e está com o processo. E ele vai ficar com as vistas, a perder de vistas, e o Lula vai continuar nomeando para 500 cargos em estatais políticos, repetindo uma prática horrorosa que essa lei evitava. O Cláudio Dantas quer fazer uma pergunta para o senhor também, senador. Pois não. Bom dia, senador. Tudo bem? Senador, o senhor citou algo muito importante também que traz a PEC, que é o tempo, a delimitação do tempo de você ter uma decisão monocrática e levá-la a plenário. Eu conversando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele também sugeriu que você tenha uma restrição da possibilidade de que um parlamentar ou um partido apresente qualquer tipo de questionamento de recurso, de ADI, de ADPF, ao Supremo, justamente para tentar derrubar alguma lei que foi aprovada no Congresso. Como é que o senhor verifica aí essas duas questões? Eu gosto da posição do presidente da Câmara, mas essa é uma iniciativa que tem que partir da Câmara ou que tem que partir dos próprios partidos políticos.
Isso não é um problema do Supremo, é um problema do Congresso. Eu acho que realmente, muitas vezes, os partidos políticos fazem do Supremo um instrumento político para as teses que eles não conseguiram aprovar no Congresso Nacional e apelam ao Supremo. Mas veja bem, essa minha PEC, em certa medida, já resolve esse problema. Sabe por quê? Porque eu duvido que o colegiado, que os 11 ministros juntos, tivessem derrubado a lei das estatais. Duvido, não faria isso. Agora, um único ministro, sim, atende um pedido do presidente ou, sei lá, de um amigo e faz o que não devia fazer. Então, eu concordo com o Lira, acho que a iniciativa dele é boa, mas esse é um assunto do Congresso que o Congresso precisa resolver. Senador Oriovisto Guimarães, pelo Podemos do Paraná. Senador, boa semana para o senhor. Nós vamos conversando aí pelos próximos dias para avaliar o andamento da PEC aí. Boa sorte e até a próxima. Muito obrigado a vocês, sempre às ordens.